Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é uma entrevista especial. Neste programa, você vai entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. Se você nunca teve pedra nos rins, provavelmente conhece alguém que já teve. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10% da população brasileira vai sofrer com cálculo renal em algum momento da vida. E uma parcela significativa pode evoluir para insuficiência renal crônica se o problema não for tratado adequadamente. Mas como prevenir? Vamos saber mais com o nefrologista Dr. Henrique Carrascosi. Seja bem-vindo, doutor Henrique, é um prazer falar contigo. Olá, é um prazer estar conversando com você, Tabata. Doutor, primeiramente para a gente entender o que são pedras nos rins e como elas se formam. Então, as pedras nos rins, elas se formam através de cristais. São cristais pequenininhos que vão grudando, né, e vão formando os cálculos. E aí você forma um grande cristal, que seria o cálculo renal, e aí esse cálculo pode trazer problemas, né? Pode trazer obstruções, infecções, entre outras complicações, se não tratado corretamente. Qual é a causa desse problema, desse cálculo renal, doutor? Então, existem muitas causas, né? Na verdade, o excesso de algumas substâncias na nossa via urinária, nos nossos rins, vão fazer a formação desses cristais. Então, por exemplo, o excesso de cálcio, o excesso de oxalato, o excesso de ácido úrico, são substâncias que vão formar esses cristais e aí vão formar as pedras. Então, nós temos que focar nessas substâncias para conseguir um tratamento correto desses problemas. Doutor, é verdade que excesso de refrigerante e chocolate também podem causar pedra nos rins? Então, na verdade, quando eu vou tratar meus pacientes, eu sempre falo para eles que a formação dos cálculos renais, ela está relacionada a um tripé. Então, seria o excesso de sódio, então aí entram os refrigerantes, que são ricos em sódio, que é o sal, o excesso, a falta de líquidos, então os líquidos, a água principalmente, ela é mais importante para você diluir esses cristais, eles não grudarem e formarem os cálculos, e o excesso de proteína, principalmente proteína animal, né, seria a carne vermelha, vamos dizer assim. Então, esses três são o tripé importante para todo mundo que tem cálculo renal. E o chocolate, ele é rico em oxalato. O oxalato no espinafre, o chocolate principalmente. Então, o excesso também, ele pode levar à formação de cálculo, sim. Agora, como que a gente previne, então, doutor? Então, tudo que é saudável na nossa vida vai prevenir tanto as doenças crônicas como pressão alta, diabetes, e também não é diferente para a questão dos cálculos renais. Então, uma dieta balanceada, com menos sódio, menos sal, beber bastante líquido, principalmente a água, né, sendo aí 80% do líquido que você deve ingerir durante o dia, ingerir uma quantidade de proteína não em excesso, então você comer a proteína de origem branca também, né, de peixes, animal também, mas peixe, frango, a carne branca que é menos gordurosa e a carne vermelha ela forma mais cálculos. Então, fazer atividade física, manter o peso também corporal para sua altura, né, o índice de massa corporal bom dentro das faixas, isso tudo vai ajudar você a evitar a formação das pedras nos rins. Doutor, você mencionou o caso de carnes vermelhas. Isso tem a ver somente com a quantidade ou também, no caso, comer uma carne mal passada, ao ponto, bem passada? Isso tem a ver também ou não? É só a questão da quantidade mesmo? É mais a quantidade mesmo. Você ingeria, principalmente as pessoas que às vezes querem fazer dietas de internet, né? Dietas aí que o vizinho fez e deu certo, né? E aí o pessoal às vezes faz dieta só de proteína. Então tem que tomar cuidado. Se você já tiver um fator genético, isso é importante falar,
Geralmente as pessoas que desenvolvem cálculos renais, elas também têm uma condição genética, já têm uma predisposição familiar para formar esses cálculos. E aí, junto com essa dieta não equilibrada, né, nesses casos, essa pessoa vai formar os cálculos renais. Doutor, se um parente próximo, mãe, pai, já teve cálculo renal, tem mais chances do filho ter também? Sim, existe uma questão genética relacionada. Você tem histórico familiar, tem que tomar mais cuidado, se prevenir, fazer exames periódicos. E acontece também que muitas pessoas têm cálculos renais e às vezes não desenvolvem as cólicas. E às vezes isso é até mais perigoso do que quando você tem a cólica, porque se você tem a cólica, você procura ajuda, mas se você não tem a cólica, muitas vezes isso fica sem você ter esse diagnóstico, e aí muitas vezes pode levar a casos mais graves, como a insuficiência renal. Além das cólicas, existem outros sintomas, doutor, que a gente deve ficar em alerta? Um dos sintomas que pode acontecer também são infecções urinárias. As pessoas podem ter infecções urinárias de repetição por conta do cálculo ali ser um nicho, né, para desenvolvimento de bactérias. E muitas vezes as pessoas também podem urinar sangue, né, sem ter cólica também. Então são sinais. Mas geralmente as cólicas acontecem com uma intensidade bem forte, né? Então as pessoas acabam sempre relacionando a pedra no rim com a cólica renal mesmo. E como que é o tratamento, doutor? Então, o tratamento da pedra, do cálculo, ela tem duas fases, né? Tem aquela fase na cólica, então se a pessoa teve a cólica, então ela vai procurar, sempre tem que procurar um médico, ver onde está esse cálculo, ver se esse cálculo é cirúrgico. Muitas vezes o cálculo ele não passa, né, no ureter, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Então, muitas vezes ele fica obstruído ali, né? Esse cálculo fica impactado ali, e aí você tem que fazer um procedimento cirúrgico. Então, isso é na cólica. E o tratamento assim mais importante que eu falo para os meus pacientes é a prevenção, a não formação das pedras. Porque as pedras, depois que elas formam, você não tem... Ela vai sair, não existe uma medicação que dissolva o cálculo. Isso é tudo... são mitos, né? Não existe hoje comprovadamente uma medicação que dissolva cálculos. Então você tem que prevenir. Então, se você já teve cólica renal, o que eu oriento? Procure um médico, faça um estudo metabólico, que a gente fala. Então a gente vai dosar na sua urina o cálcio, o oxalato, o ácido úrico, várias substâncias na sua urina, para ver se isso está desequilibrado. Estando desequilibrado isso, a gente consegue evitar a formação dos cálculos. Que legal. Agora, no caso, o que acontece com os pacientes que têm os cálculos renais com frequência? Geralmente, depois que a pessoa teve um cálculo renal, uma cólica renal, a recorrência disso em 2, 3 anos é mais de 50%. Então, dificilmente as pessoas têm uma cólica só. Então, o que é importante? Fazer esse estudo que eu falei, metabólico, para ver por que você forma os cálculos. Por quê? Se você tiver muitos cálculos nos rins, isso pode fazer com que o rim diminua o funcionamento. Ele vai perdendo o funcionamento, que a gente chama de insuficiência renal. E a insuficiência renal é uma doença gravíssima, porque se você não tratar a tempo, você pode chegar num ponto de precisar fazer hemodiálise ou diálise, né, peritoneal, ou até um transplante. Então, é importante que as pessoas que têm histórico façam o tratamento correto para evitar evoluir para esses casos mais graves. O que acontece se a pessoa evoluir para insuficiência renal, doutor? Então, a doença renal crônica, ela acomete hoje no Brasil, no mundo, né, 10% da população. Então, 1 em cada 10 pessoas tem algum grau de doença renal crônica. Então, o que acontece? O rim vai perdendo o funcionamento, lógico que isso não acontece abruptamente, né? Geralmente, a doença renal crônica ela é silenciosa, então a pessoa vai perdendo um pouquinho de função, isso vai diminuindo ao longo dos anos, e você vai sentir alguma coisa só na hora que o rim estiver bem acometido. Geralmente, o rim com 20% de função, 30% de função, que você vai conseguir sentir alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que já perdeu 70% de função dos rins, ela não sente nada.
Então, isso é perigoso, porque se você não fizer o diagnóstico, você nessa fase já fica mais complicado para tratar. Então, precisa fazer o exame de creatinina, que é um exame de sangue, né? Simples de ser feito, que aí a gente consegue detectar se essa pessoa já tem algum grau de alteração na função renal e começar esse tratamento quanto antes. No caso, se evoluir, se o problema ele ficar mais grave, o paciente ele vai precisar de um transplante? Então, a doença renal crônica, ela é dividida em estágios, né? Então, por exemplo, uma pessoa que já está no estágio 5, que é o estágio onde os rins funcionam menos de 10, 15%. Então, a pessoa já perdeu 85, 90% da função dos rins. Nesse estágio, o nosso corpo não consegue mais se equilibrar. Então, o rim ele não consegue dar conta do trabalho, vamos dizer assim, né? Então, nessa fase, o paciente já tem que iniciar ou uma terapia renal substitutiva, que seria o tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal, que aí são métodos que a gente faz o trabalho do rim artificialmente. Ou a pessoa, se ela tiver condições, ela vai entrar na lista ou tiver alguém que possa doar, ela vai fazer o transplante de rim. Bom, é claro que a prevenção é tudo, né, doutora? Como você mencionou, a gente precisa trabalhar com a prevenção para que não se chegue a esse ponto. No caso, doutor, dos cálculos renais, eles podem acometer qualquer pessoa, assim, qualquer idade, ou é mais na vida adulta? Pode acometer qualquer idade, né? Mas não é comum o cálculo renal em crianças. Geralmente, quando aparece nas crianças a cólica renal, a gente tem que fazer esse estudo metabólico que eu falei, fazer uma investigação mais detalhada, por que está formando o cálculo na criança, porque existem doenças genéticas que aparecem já na infância. E aí são doenças, por exemplo, existe uma doença que chama cistinúria, é um cálculo específico que forma de uma substância que chama cistina. Isso aí acontece nas crianças. E se você não tratar corretamente com a medicação correta, essas crianças elas vão se tornar doentes crônicos renais e podem perder a função do rim e chegar até a fazer hemodiálise e transplante. Nossa. Então, em crianças sempre há um alerta maior de fazer essa investigação. Com certeza. Agora, quando consultar um nefrologista, doutor? Porque não é uma especialidade muito conhecida, né? No caso, então, as pessoas precisam consultar exatamente o especialista. Um clínico geral não seria o indicado? Não, nesse caso é um especialista mesmo. O nefrologista, muitos confundem, né, com o urologista, perguntam para a gente qual que é a diferença. O urologista é o médico cirurgião, então ele vai fazer as cirurgias, cuida bastante da parte de próstata, da parte de masculina, né? E o nefrologista é o clínico, então nós cuidamos da não formação dos cálculos, então a parte metabólica, nós cuidamos da função dos rins. Então, os pacientes que têm pressão alta, diabetes, que são as doenças que mais acometem os rins, eles devem passar no nefrologista pelo menos para fazer uma consulta, ver se você já está tendo algum grau de alteração na função dos rins, porque isso hoje nós temos medidas que a gente pode evitar a doença renal crônica, né? A evolução da doença renal crônica. Então, as pessoas conhecer a especialidade, porque a maioria das vezes, infelizmente, os pacientes procuram a gente já nessas fases avançadas de doença renal. E aí, às vezes, a gente não tem muitos recursos quando a doença está muito avançada. Então, procurar um nefrologista para ver sua saúde renal, como você vai no cardio, ver sua saúde cardíaca, é importantíssimo para evitar as doenças crônicas. Com certeza. Fica aí o alerta, então, para quem está nos acompanhando, para fazer a consulta regularmente, né, doutor? Muito importante para que a gente faça a prevenção. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, trazer todas as informações necessárias para que a gente possa, né, se cuidar de maneira adequada e não buscar um especialista quando o problema já está avançado. Aí o problema realmente é muito maior. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Tabata. E a mensagem final é que a prevenção, com certeza, é o mais importante em tudo na nossa saúde. Com Muito certeza. obrigado. Até uma próxima.
Até mais. Obrigado. Nós acabamos de conversar com o nefrologista Dr. Henrique Carrascosi. E eu fico por aqui, mas você pode rever este e muitos outros programas no nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.